Eu tenho que entrar na parte gráfica e avançar um pouquinho, não sei se vai dar tempo, lá nos derivativos, opções, futuros, porque, na verdade, a gente nem comentou nada, né, sobre isso. Mas vai ajudar vocês resolverem a tarefa 5 lá. Então, e se vocês, se já avançaram na leitura, se tiverem dúvida aí, levanta a mão, fala, que eu vou apresentar para vocês o slide lá, vou tentar avançar o máximo possível hoje. Mas eu acredito que o material que vocês têm ali está muito mastigadinho. Quem tiver dúvida, lembre-se sempre que pode me acionar a qualquer momento, pelo WhatsApp, por e-mail. Vou apresentar, então. Aí está passando aí um slide. Nós tínhamos visto a teoria down, e aí faltou eu explicar os tipos de gráfico. Então, eu vou lá para a tela, tá? Mas qualquer coisa, vocês dão um grito aí. Então, para começar bem do início na análise gráfica mesmo, depois da teoria down, tem que explicar os tipos de gráficos, né? Então, nos slides aí, para quem olhou com atenção, e tem aquele outro material base também, aquele Bolsa de Valores, Estratégia de Investimento, também tem essas figuras aí. O gráfico de barras é o mais comum que tem, né? O mais utilizado. Um gráfico de barras completo, se isso aqui for um gráfico desses, for um dia de negócios, eu já tenho 4 informações só de olhar essa barra aí. Eu tenho a mínima do dia, tem alguns gráficos que tem essa ranhura do lado esquerdo, me mostra o preço de abertura do dia, significa que nesse dia essa ação abriu ou foi negociado no primeiro, depois do leilão inicial, sempre lá uns 10 minutos antes de abrir a bolsa, tem o leilão, né? Então, o primeiro negócio aconteceu a esse preço de 17 centavos, né? 175 centavos, 170 centavos. Ele caiu até um valor aqui embaixo, depois ele pegou fôlego, subiu até acima de 18 centavos e no final do dia ele fechou nesse patamar aqui dessa ranhura do lado direito. Então, só de eu botar o olho num gráfico, eu já tenho no mínimo 4 informações. Como eu falei, aí depende da sua configuração, né? Você entra no sistema aí, acessa aí os sites. Depois eu vou ver se eu mostro, já que a bolsa está aberta agora, eu vou mostrar, acessar aquele site do ADVS, DVS, é aquele lá que eu já passei para vocês. É enrolado, é modo de letra. E aí a gente vê como está a bolsa agora, nesse momento. Tá? Uma barra dessa, se o gráfico, a configuração for gráfico diário, cada barra dessa, nesse gráfico mais à direita aqui que vocês estão vendo, cada gráfico desse é um dia de pregão. Tem 5 pregões por semana, né, de segunda a sexta, em média 22 por ano, por mês, e em média 252 pregões por ano. Então, se você estiver analisando, olhando um gráfico diário de um ano, por exemplo, cada barrinha dessa vai significar o comportamento do preço daquele ativo num determinado dia. E aí tem algumas figuras aí bem características, né? Por exemplo, essa segunda barrinha aqui, ó, percebam que o preço, o papel começou lá em cima, isso aqui é o índice da Bolsa, eu acho, naquela época, quando eu fiz esses slides, ele abriu com 15 mil pontos e ele fechou no final do dia abaixo dos 14.500.
Então, esse fechamento quase na mínima do dia, aí o mercado dá uns apelidos para esse tipo de figura. Isso aqui é chamado de martelo de baixa. E ele é um péssimo indicador para o comportamento do dia seguinte. E não deu outra. Ó. No dia seguinte, depois de fechar com um martelo de baixa aqui, nessa data aqui, no dia seguinte ele abriu. Aqui eu não tenho a ranhura do lado esquerdo nesse tipo de gráfico, alguns não trazem a abertura, mas eu sei que a máxima do dia foi menor do que o fechamento do dia anterior. Acho que deve ter alguém querendo entrar aqui. Oi, Tatiane, já entrou. Vou voltar lá. E percebam que no dia seguinte não deu outra. Ó. O preço, o papel fechou de novo lá quase perto dos... um pouquinho acima de 13.500. Deve ter dado uns 13.700. Mas percebam que em 2 dias de pregão de 15, 2 dias depois estava na faixa dos 13.700, quando o preço cai muito, aí aparecem os compradores, o preço fica barato. Alguns que venderam lá em cima, acima do período antes do que aparece no gráfico aqui, de repente venderam a 16, 17, quando percebem que o preço chega nesse nível aqui, o papel fica barato. Daí olha no dia seguinte, ó, ele foi sendo leiloado ao longo do dia, assim, o pessoal foi se livrando desse ativo, mas ao longo do dia ele ganhou fôlego, o que aconteceu? Fechou com um martelo de alta agora. O fechamento do dia coincide com a máxima do dia, e isso é um bom indício para o que vem pela frente. E, de fato, ó, nos dias seguintes, ele fechou em alta de novo, mais um martelo de alta aqui, e aqui percebam ó, que ele começou a fechar na metade do... E aí o papel, a gente diz, começa a andar meio de lado por algum tempo. Né? Aqui uma leve tendência de baixa, depois você recupera, baixa de novo, por aí vai. Falando agora sobre tipos de gráficos. Né? Esse é o gráfico de barras, é o mais comum. Aqui eu explico... tá, tem o outro tipo de gráficos, que, aliás, eu confesso, é o que eu mais gosto, é o gráfico de velas, ou candlestick, ou também chamado como gráfico japonês. Né? Foram os japoneses que divulgaram esse tipo de gráfico, difundiram aí o mundo afora esse tipo de gráfico. Eu, particularmente, gosto mais do gráfico de barras. Esse, sim, sempre me dá 4 informações. Cada barra dessa me dá 4 informações. Só que na configuração ele exige que eu defina por diferenciação de cores. Né? Então, notem aqui que nesse slide aqui eu coloquei 2 cores diferentes, né? Uma cinza eu defini que em dias de alta a cor seria cinza e em dias de baixa seria preta. Então, o gráfico de barras aqui, ó, quando é dia de queda, significa que ele abriu aqui nesse nível aqui, e aqui não interessa os preços, tá? É só ilustração gráfica mesmo. Ele abriu nesse patamar aqui, ele subiu, atingiu uma máxima aqui em cima, vocês devem estar enxergando o meu mouse, né? Atingiu essa máxima, perdeu o fôlego ao longo do dia, caiu até essa mínima aqui embaixo, e aí ele meio que se recuperou e fechou nesse patamar aqui. Então, caracteriza um dia de baixa, não em relação ao dia anterior, mas em relação ao preço de abertura e de fechamento. Notem que ele abriu no dia lá em cima e fechou no dia, naquele mesmo dia, com preço inferior. Então, esse é considerado um dia de baixa. Já o outro gráfico cinza, aí, a barra cinza, a vela cinza, acontece o oposto, né? Ele abriu aqui embaixo, nesse patamar aqui embaixo, o pessoal foi vendendo mais do que comprando. Ele atingiu essa mínima, e aí aparece, o preço cai muito, aparecem os compradores.
ou quem antes era vendedor, passa para o time dos compradores. E aí o papel ganha fôlego ao longo do dia, olha, atingiu essa máxima aqui e fechou nesse patamar aqui. E eu gosto muito dessa configuração porque, às vezes, num gráfico anual, só de você diferenciar as cores, aí você já percebe, não precisa nem traçar reta de média, nem fazer regressão, nada, só visualmente você já percebe períodos onde as quedas predominam sobre as altas ou vice-versa. Isso fica mais visível aqui nesse gráfico aqui, ó, que tem vários dias aqui, né? Então, percebo aqui em períodos de alta, aqui eu defini que a cor em dias de alta é azul, né? Então, aqui nessa região aqui há um predomínio da cor azul, depois anda meio de lado, aqui tem duas quedas fortes, daí volta a predominar a cor azul. Então, depois vermelho, dias de queda, um novo período de alta. Essas estratégias gráficas, elas são excelentes para quem é de curto prazo. Percebe? Então, se eu sou um investidor de curto prazo, eu vejo aqui que deu 2 dias seguidos de azul, dias de alta. Deu o terceiro aqui. Eu posso me posicionar aqui e pego 3 dias de altas, até significativas aqui, depois vem um sinal de alerta para mim aqui. Opa, deu um dia que deu de baixa. Depois vem um de alta e logo em seguida um de baixa de novo. Aí eu já percebo, opa, o papel agora ele está com uma resistência nessa faixa dos 15.500 pontos, ele não está conseguindo ultrapassar isso. Aí, se eu sou um operador de curto prazo ou um trader, né, que fico aí especulando no curto prazo, eu já, o papel não vai ganhar, não vai passar isso aqui. E já vendo aqui em cima, espero ele cair, opa, aqui deu um dia de alta de novo, ó. Dia seguinte de alta de novo, eu já posso me posicionar aqui, e aí o pessoal fica fazendo esses zigue-zagues. Eu não aconselho muito, porque é uma vida muito sofrida essa de trader, né? Tem gente que até ganha dinheiro, vive disso, tá? Mas tem que ficar o dia inteiro e tem que fazer milhares de operações, e aí tem que contar com a lei dos grandes números, né? Vocês sabem qual é a lei dos grandes números, não sei se eu já comentei com vocês. É tipo o lançamento de moeda, né? Cara ou coroa, cara ou coroa. Qual é a probabilidade da cara ou coroa? A princípio é meio a meio, né? 0,5, 0,5. Não é 50% não, tá, gente? Probabilidade de dar cara ou coroa não é 50% para cada lado. Probabilidade vai de 0 a 1. Se vocês forem fazer concursos no futuro, aí sempre tem essas pegadinhas, essas perguntinhas aí. Qual é a probabilidade da cara ou coroa no lançamento de moeda? Daí tem uma alternativa lá, 50%. E aí você risca aquela alternativa. Está errado. É 0,5. Por que é 0,5? Porque em termos de probabilidade, ou 0, o evento não vai acontecer, ou 1, ele vai acontecer de certeza. Ou no lançamento de moeda, então, o espaço ali é entre 0, o evento não acontecer, e 1, acontecer de certeza. Vai dar cara de certeza, seria 1. Mas no lançamento de moeda, como é probabilidade, então, se a moeda não for viciada, e se você fizer muitos lançamentos, por isso a lei dos grandes números, né? A probabilidade é que, ao longo do tempo, quanto mais experimentos você fizer, a tendência é de que o resultado final convirja para a média. E esse é o segredo dos traders, né? Eles fazem milhares de operações por mês, por ano, e eles sempre vão, o resultado das operações deles sempre vai convergir para a média. Então, em 50% das operações que eles fizerem, eles vão perder dinheiro, e em 50% eles vão ganhar dinheiro. Mas daí não fica, o resultado não dá 0? Não, porque nas 50, o que eles buscam é
que nas 50% das vezes em que eles ganharem dinheiro, eles ganhem mais do que nas 50% de operações que eles fizeram, que eles perderam dinheiro. Daí a importância da estratégia gráfica, da análise gráfica, limitar perdas. Quando você operar e errar a mão, você limita suas perdas. E quando você acerta a mão, pega um período desse aqui de alta, porque, note, eu não tenho como esconder isso aqui, né? Pena. Mas se você está aqui, ó, o evento mais recente é esse dia em vermelho aqui. Aí, no dia seguinte, foi um dia de alta. Aí você já fica alerta. Só que esses outros dias no futuro aqui, você não sabe como vai acontecer, porque eles não aconteceram ainda, a não ser que você tenha uma bola de cristal, né? Então, se você toma a decisão num desses dois pregões de se posicionar e pega aqui uma sequência de 4 altas seguidas, você não vai limitar os seus ganhos, não vai botar um limite no seu ganho. O céu é o limite, quando você acerta a mão. É assim que os traders agem, né? Quando eles pegam, acertam a mão, deixa subir, e eles estão ganhando. Agora, quando eles erram a mão, por exemplo, comprou aqui, deu esse dia aqui de fechamento negativo, e deu um segundo aqui, como eles têm a estratégia mais simples gráficas é a de stop loss, ou no jargão brasileiro aqui, aportuguesando um termo estrangeiro, a gente chama de eu estou estopado no preço tal. Eu comprei a 15 e se cair, eu aguento, suporto que ele caia até 14.800. Se ele bater no 14.800, eu saio fora. E aí eu perdi 200, mas aí eu perdi só 200. Então eu limitei as minhas perdas. Já ao contrário aqui, ó, eu estou entrando abaixo de 14.500, quando der 14.700 eu não vou vender. Está subindo, deixa o papel subir. Aí ele chega lá no patamar dos 15.400, quase 15.500. E aí, seguindo a estratégia, eu vendo aqui. Note que eu entrei a 14.300, saindo a 15.500 quase, mais de 1.000 pontos aí de ganho. E quando eu perdi só 200. Então, em termos de quantidade de operações, eu fiz 2 operações. Em uma eu perdi, na outra eu ganhei. A diferença é que nas em que eu ganhei mais do que eu perdi. Daí a importância da nossa primeira estratégia gráfica, que é a de limitar perdas. Tem essa de topos e fundos, né? Eu acho que graficamente fica fácil de vocês visualizarem, né? Você coloca uma linha na barra superior, aí utiliza dois pontos só, uma máxima aqui, uma máxima ali. Liga essa linha e aí você vê que ela está inclinada negativamente, então esse período é de tendência de baixa. E o inverso da outra, né? Você pega uma mínima, liga com outra mínima, traça uma linha, está positivamente inclinada, esse período todo é de tendência de alta. Então, a primeira estratégia gráfica é a que eu comentei agora há pouco, é o stop loss, parar de perder, ou, numa tradução livre, limitar as suas perdas. E nós vamos ver 3 aqui, tá? A estratégia stop, ou de se estopar, a de canais de tendências e a de médias móveis. A média móveis, eu confesso também para vocês que é o que eu uso, que eu mais gosto, mais confio. E aí tem alguns osciladores, né? Média móvel de convergência e divergência, o momento da ação e o índice de força relativa. Lembrando que são 3 estratégias e 3 osciladores que nós vamos ver aqui, que é o material que eu coloquei para vocês.
Mas existem N estudos diferentes, né? Fibonacci, bandas de Bollinger, existem outros estudos aí, depois eu mostro para vocês aí quando eu acessar o ADVFN. Eu tenho que ficar meio de olho no tempo aqui, eu quero pelo menos uns 10 minutinhos acessar lá a bolsa que tá funcionando agora. Então, eu estou passando para vocês 3 estratégias, eu gosto mais das médias móveis, e 3 osciladores. Os osciladores eles servem para te dar um alerta sobre a tua estratégia. Eu não recomendo tomar decisão com base nos osciladores, porque muitas vezes eles dão alarmes falsos. E aí você toma uma decisão, ou compra ou vende, com base na sinalização de um oscilador, e foi um alarme falso. Espera sempre confirmar a estratégia. A estratégia stop loss é a mais simples de todas. Aí você não precisa nem de gráfico, nem de computador, nem de nada. Você precisa só um saquinho de pão lá da padaria e um lápis, né? E você tem que se perguntar quanto que você suporta perder. Então, digamos, R$ 1.000 que eu vou investir. Quanto que você suporta perder desses R$ 1.000? 800, perder 200, ou seja, você começa com 1.000 e você suporta uma perda de R$ 200, ou num dia, ou numa semana, ou num mês, ou não suporta. Então, é aquela questão do perfil do investidor. Você tem que se conhecer. Eu não suportaria perder R$ 200, mas de jeito nenhum. Então, vai lá, coloca o seu dinheiro numa renda fixa, fala com o seu gerente, que esse mundo, esse universo da renda variável não é para você. Mas vamos supor assim que você suporte, não, 20%, ou seja, dos R$ 1.000, 200 eu suporto perder. Aí você estabelece, antes de comprar, antes de tomar a decisão e comprar, você já estabelece quando vai sair. Ou seja, quando vai vender. Você não sabe o dia, eu não sei se é a semana que vem que eu vou vender, ou daqui a um mês, ou daqui a alguns dias. Mas você define pelo valor. Até R$ 200, que de 1.000 seria 20%, se o preço da ação multiplicada pela quantidade, se o valor da minha carteira chegar a 800, eu vendo tudo e saio fora. Então, você limitou as suas perdas. Agora, se você comprou uma determinada quantidade que totalizou R$ 1.000, e aí o preço começa a subir, tem autores que dizem, olha, coloca um stop também para cima, para o positivo. Ou seja, quando você ganhou 20%, ou seja, você começou com 1.000 e a sua carteira está com 1.200, vende e embolsa os 200 que você ganhou. Eu não aconselho, porque aí você vai estar limitando os ganhos. Lembre-se que a premissa dos traders nas vezes em que operarem, ganharem mais do que nas vezes em que operarem e perderem. Então, eles limitam as perdas. Até R$ 200 eu suporto perder. Agora, quando eles acertam a mão, o preço sobe e a sua carteira de 1.000 passa para 1.200, 1.400, 1.600, quando ela chegou no 1.200, se você vendeu, você perdeu uma parte da alta daquele papel. Percebe? Então, se você limitar o seu ganho a 20%, assim como limita a sua perda a 20%, se você fizer milhares de operações ao longo do ano, no final o teu saldo vai ser 0-0. É a lei dos grandes números. Vocês têm que concordar comigo nessa. Gente, se eu lançar uma moeda para cima 10 vezes, pode dar 10 vezes cara? Pode, né? Se eu estou apostando em cara, eu posso lançar e ter muita sorte, 10 vezes deu cara. Eu ganhei as 10 vezes.
Agora, se eu lançar a moeda 1000 vezes para cima, pode dar 1000 vezes cara? Eu teria que ser muito sortudo, né? Agora, se eu pegar e lançar ela 10.000 vezes, tentem no computador de vocês, gente. Façam aí uma simulação aí. Eu fiz no Excel uma vez. Quanto mais você aumenta o número de eventos ou de experimentos, mais o resultado final tende a convergir para a média. Tentem com um dado, gente, um simples dado. Vocês sabem aquele dado lá tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tentem lançar um dado para cima. E aí anotem o que caiu. A primeira vez caiu um 6, depois caiu um 1, depois caiu um 3, depois caiu um 4. Faço muitas vezes. Eu garanto para vocês que vocês lançarem 100 vezes e anotarem o resultado de cada experimento ou cada lançamento, vocês anotarem, agora deu 6, agora deu 2, agora deu 6 de novo, agora deu 1. Eu garanto para vocês que, no final, a média vai ser muito próxima de 3,5. 3,6 ou 3,4, vai ficar próximo de 3,5. Essa é a lei dos grandes números. E os grafistas sabem disso, né? Então, quando eles acertam a mão e o preço está subindo, eles não botam um limite, agora eu vou vender e vou embolsar. A não ser que a alta, lembrem-se daqueles 3 motivos de vendas de ações, que está lá no slide, não sei qual é o número do slide lá. Por que vocês vendem? Um dos motivos é a realização. O papel subiu muito, 20%, 30% em 2, 3 dias. Aí o pessoal não resiste, vai lá e quer embolsar esse ganho. Principalmente para os gestores de grandes fundos, que têm aí grandes volumes aí sob responsabilidade deles. Fica muito bonito no relatório deles, no relatório mensal, apontar um ganho, uma rentabilidade de tanto por cento em poucos dias. E aí os chefes deles gostam e eles ganham um aumento, ou o cara é bom mesmo, né? Tá? Continuando. Aqui eu dou um exemplo, né, da estratégia stop. Eu coloco aqui, ó, ponto de stop a 0,80 centavos. O papel aqui nesse dia, ó, a tomada de decisão está R$ 1 por lote. Se vocês olharem aqui no eixo do lado vertical do lado direito, esse papel na época custava R$ 1. E eu tomei a decisão de comprar. Aí essa linha aqui embaixo, eu até botei um stop aqui, uma plaquinha de stop. O meu ponto de stop é 80 centavos, ou seja, 20%. Se o papel caísse a 80 centavos, eu vou lá e vendo, e pronto, tchau e um abraço. E, de preferência, nos dias seguintes, não olhe enquanto fechou o papel, para você não passar raiva. Mas, se acontecer um caso que nem esse, que ele acertou a mão, comprou quando estava R$ 1, e o papel, ao longo do tempo, subiu, bateu aqui 1,50, andou de lado, caiu um pouquinho, voltou para 1,50, depois ele sobe a 2, a 3. O que você faz, por exemplo, se você estiver nesse ponto aqui, ó, de R$ 2? Lembrando que você entrou com 1. Você pagou 1, ele já está 2 aqui nessa faixa aqui. Então, você já está com 100% de ganho. E o teu percentual de perda não é 20%, então esse stop que você colocou aqui a 0,8, você pega e traz ele para cá e alavanca ele aqui. 2 vezes 2 dá 4. Então, se ele chegar, o teu novo stop vai ser aqui nessa faixa aqui dos 1,60. Teu novo ponto de saída vai ser se o preço bater no 1,60, o que já significaria 60% de ganho. E caso não aconteça isso, que é o caso desse comportamento gráfico aqui, ó, note que o papel foi e subiu a 3. Ó. Lembrando que você entrou a 1 aqui.
Esse aqui é um gráfico anual, ó, são 2 anos aqui, esse período, 2 anos e meio praticamente, né? Mas esse papel aqui é da VEG, né, na época, né? Hoje a VEG está R$ 35, R$ 36. Na época custava R$ 1. Então, na estratégia de stop ou limitar suas perdas, o aconselhável é você define um ponto de saída para caso de perda. Você tomou a decisão aqui. E em vez de ele subir, avançar acima de 1, se ele tivesse caído, no momento em que bate no 0,80, que é o seu ponto de saída, aí você tem que ter disciplina. Mas eu amanhã vai voltar, o preço está 0,80 hoje, mas amanhã ele vai para 1,10. Pronto, daí você está sendo afetado pela esperança. E pode acender vela, e pode rezar, e aí o santo não ajuda, não. O mercado é o que é e não o que você gostaria que ele fosse. E se deu o ponto de saída aqui 0,80 e você não vendeu, ele pode cair lá para 0,50, aí você já começa a entrar, você já começa a ser afetado por um outro sentimento, que é o de desespero, medo. Nossa, eu paguei 1 e agora está valendo 50 centavos, ou seja, se você botou R$ 1.000 lá, você só tem mais 500. Se você botou 10 mil, você só tem mais 5 mil. E aí começa a dar o desespero. E aí, quando ele cai para 30 centavos, você vai lá e vende tudo. Vende tudo, coloca de volta, caiu para 30 centavos, aí você só tem 3 mil, ou seja, dos 10 mil que você tirou da sua renda fixa lá, botou, foi se aventurar em ações, você perdeu 7 mil, pega esses 3 mil, coloca lá na poupança e nunca mais vai olhar em ações. Só que daí vai levar uns 280 anos para você recuperar lá na poupança o que você perdeu em pouco tempo na renda variável. Entende, gente? Então, quando você definiu até 20%, eu aceito perder. Bateu no 0,8%, tem que ter disciplina, tem que seguir a estratégia. Eu defini essa estratégia, eu vou obedecer. Bateu no 0,8%, vou lá e vendo e assumo o prejuízo. Vou recuperar com outra. Professor, mas se no dia seguinte for a 1,50, bom, aí você deixou de ganhar. Você deixou de ganhar. Dói deixar de ganhar? Dói. Mas eu garanto para vocês que dói bem menos do que perder se você tivesse deixado de vender a 0,80 aqui e 2, 3 dias depois ele tivesse a 0,30. Aí dói muito mais, porque daí dói direto no bolso. Deixar de ganhar é uma dor, né? E perder mesmo, de fato, é uma dor ao quadrado ou ao cubo, sei lá. Então, acredite em mim. Se estabeleceu uma estratégia de saída, siga essa estratégia. Não fique se apelando para a esperança ou se deixando afetar por sentimentos ruins, como a esperança. Mas vai que amanhã volta. Ou, em casos mais extremos, se deixar afetar pelo desespero. Tem gente que faz, num caso desse aqui, digamos, que tivesse comprado por 1 e depois de um mês, sei lá o quê, esse papel tivesse vindo a 50 centavos, tem gente que gosta de usar a estratégia do preço médio. Vai lá e compra a mesma quantidade que comprou antes, pagou 1, agora está 50 centavos, e aí faz um preço médio. Qual vai ser o preço médio das compras? A primeira compra ele pagou 1, a segunda compra ele pagou 50 centavos. Então, o preço médio dessa pessoa vai ser 0,75 centavos. Notem que seu preço está em 50 centavos hoje, para ele voltar a 0,75 é um caminho muito mais curto do que para ele voltar a 1, não é? O fato é que quando ele chegar em 0,75, as perdas
desses sujeitos já estão zeradas, ele não está mais perdendo nada. E quando o preço chegar a 1, ele já está ganhando. Então, tem gente, eu não sei, aí depende da disponibilidade. Ó, o preço caiu muito, e isso aí acontece muito em ano passado, né? Foi em março do ano passado, a Bolsa caiu 50% lá no mês de março do ano passado. Em 2 semanas, a Bolsa estava em quase 120 mil pontos e ela despencou para 60 mil pontos. Então, quando eu falo da Bolsa, eu estou falando esse foi o comportamento geral de quase todas as ações. Caíram praticamente pela metade, num período muito curto. Então, eu, se tivesse entrado, comprado 10 mil reais numa determinada ação e veio a pandemia e o preço dessa ação despencou pela metade, em vez de me desesperar e sair vendendo e salvar a outra metade, o que eu posso fazer? Eu sei que o fato de o preço ter despencado não é culpa da empresa, não é por má gestão, não é porque ela perdeu o mercado, é uma conjuntura, um fator exógeno que afetou todo o mercado financeiro. Aí o que eu faço? Para mim, isso aqui, onde muitos veem uma crise, um desespero, o mundo está acabando, eu vejo uma oportunidade. Quer saber de uma coisa? Eu vou comprar o mesmo tanto, ou até mais do que eu comprei lá atrás, que paguei mais caro. Agora eu estou comprando com desconto. E aí o preço volta. Ano passado, para vocês não dizer, apesar dos últimos dias da Bolsa ter sido bem ruim, últimos meses, na verdade, hoje a Bolsa está, agora, nesse momento, está com 102, 103 mil pontos. E em março do ano passado estava em 60 mil pontos. Então, olha quanto as ações já se recuperaram nesse período. Para quem usou a estratégia do preço médio, está rindo à toa, né? Enquanto que alguns se desesperam. Aí outra estratégia, meu Deus, o tempo passa muito rápido. A segunda estratégia é dos canais de tendências. Eu acho que eu vou deixar para abrir o gráfico lá do ADVFN daqui a pouquinho, e daí eu vou mostrar, porque isso aqui, ele escolheu esse gráfico a dedo. Vocês podem olhar, podemos mudar, escolher qualquer empresa ali, vocês vão ver que esse comportamento aqui ele é muito comum. Lembre-se que a premissa dos grafistas é de que a história se repete. Então, essas barras que eu coloquei em cima e debaixo, a de baixo é um ponto de suporte. Como é que eu identifico o ponto de suporte? Pego pelo menos 2 pontos, 2 mínimas, por exemplo, essa aqui atrás, aqui eu tenho 3, eu tenho uma mínima aqui, tem mais uma aqui, tem mais uma aqui, tem mais uma ali. São 4 mínimas, mas não precisa de 4, bastam 2. Para você ligar um ponto, né, para você fazer uma reta, só precisa ligar um ponto ao outro, né? Então, só precisaria de 2 mínimas aqui. Nesse caso, vocês têm 4. E para fazer, a gente chama essa linha de suporte. Por que de suporte? Quando o preço cai e atinge esse patamar, o papel fica caro. Barato. E em ele ficando barato, relativamente com gente que vendeu há pouco tempo mais caro, agora está barato, vai lá e compra de novo. Em ele, e muitos agindo assim, o time dos compradores se reforça. O que o papel faz? Faz o caminho de volta, vai lá para cima. Então, chega nessa máxima aqui, próximo dos 9 centavos aqui. Só que quem comprou aqui embaixo, às 7,5, mais ou menos, quando está a 9 lá em cima, agora eu posso vender e embolsar o ganho. E aí, muitos fazendo isso, o preço recua de novo. Então, é o que a gente chama de o papel começa a fazer esse zigue-zague. E visualmente, os grafistas todos de plantão, eles enxergam isso, que esse preço, esse papel tem uma resistência forte nesse nível de preços aqui em cima, de 0,09, e tem um suporte muito forte nesse nível de preços aqui embaixo.
E em eles sabendo isso, eles começam a costurar. Você posiciona aqui, aqui ele espera para ver se o papel rompe a resistência. Se não romper, sinalizou que não tem força para romper, ele vende aqui, espera o papel cair de novo. Ó, lá embaixo, ó, ele não compra quando está chegando próximo da linha de suporte. Ele espera passar, porque o que pode acontecer? O papel perder força, rompeu a linha de suporte, daí ele cai forte. E aí o sujeito está comprado. O que ele faz? Notem aqui que o papel testou 2 vezes o suporte aqui e encontrou comprador. Aí ele dá indício de que ele vai fazer o caminho de volta para subir. Aí o sujeito entra aqui, ó, compra aqui, lá em cima, ó, testou a resistência, não rompeu a resistência, não encontrou força, fôlego suficiente para romper a resistência e está dando indícios de que vai fazer o caminho todo de volta aqui para cair. Eu, se tivesse com esse papel, nesse último dia, nessa faixa de preço aqui, eu venderia. Esperaria ele fazer o caminho de volta para comprar mais barato lá na frente. Ó, mais um canal de tendência aqui, ó, identificado rapidamente aqui, meio curtinho. Mais um aqui, com esse papel. Acho que eu vou passar lá, conectar lá. Ó, aqui dá para identificar de novo. Notem que aqui o papel encontrou força para superar essa resistência forte que tinha aqui. Ele rompeu e foi embora. Então, quando o papel está fazendo o caminho em direção à resistência, você espera ele testar a resistência. Não sai vendendo, ele vai chegar nesse patamar aqui, próximo da linha preta, e daí vai cair. Não, pode ser que aconteça que ele rompa, que ele ganha fôlego, daí ele vai embora. O mesmo é válido para o contrário. Ó. Quando ele está chegando aqui próximo da linha de suporte, você não se posiciona, espera para ver o que vai acontecer. E se você comprar, não, eu vou comprar antes, então. E se ele romper aqui essa linha de suporte, aqui ele despenca. Aí você se apressou. Tá? Então, você espera para ver o que vai acontecer. Aqui tem mais, tem mais. Tá, médias móveis, gente. Esse aqui eu queria mostrar no Excel. Mas tem ali no slide, ali eu mostro aí como é que calcula no Excel e como é que eu uso elas. O segredo é saber que quando a média móvel longa está posicionada abaixo da curta, a tendência é os preços subirem. E o ponto de entrada ou de saída é dado pelo cruzamento das médias móveis. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, a média móvel curta aqui é uma linhazinha bem fininha em azul. Mas lá, se vocês abaixaram o arquivo, vocês vão conseguir ver. Então, a linha preta aqui é a média móvel longa, no meu caso aqui está de 21 dias, e a curta está de 7 dias. Isso é para investidor de curto prazo, tá? Então, notem ó, que cruzamento das médias aqui deu ponto de compra, a longa se posicionou abaixo, e olha o que aconteceu com os preços. Ó, saíram desse patamar de 41, foi bater lá em cima nos 50, e ainda permanece a forte tendência de alta. Ó. Se passarem os dias aqui, como essas médias elas não estão dando sinais de que elas vão cruzar de novo, por enquanto a tendência predominante ainda é de alta. Então, você teria comprado aqui na faixa dos 41, provavelmente ia ter que vender lá nos 55, por aí. E aí, 55 dividido por 41, menos 1 vezes 100, vê a rentabilidade que vocês teriam acumulado aí nesse período de praticamente um mês e pouco. Tá? Eu vou... Aí tem mais, aí vocês podem tirar as dúvidas comigo, eu vou parar a apresentação e vou abrir lá aquele site lá para vocês. Tranquilo até aqui?
Viu, Tatiana? Eu tenho que meio que correr aqui, porque semana que vem já é a última aula. Fica tranquilo, prof. Tudo Já tranquilo, terminando o professor. semestre. Acho que eu vou compartilhar lá. Bom, esse eu já apresentei para vocês, né? É o site da dvfn.com. Você faz um cadastrinho lá, eu uso muito ele, que é tudo gratuito, né? E, e ele é bem interessante, né? E tem muita informação, tem muito. Só que tem muita propaganda quando é gratuito, né? Então, agora, nesse momento, vocês sabem que a Bolsa está complicada aí por causa dessa Omicron aí que vem por aí, o mundo inteiro tá temeroso, lá na Europa já estão fechando tudo de novo, e lá, lembrando que lá é inverno, né, e muita gente lá não está vacinada. Então, na Alemanha agora está caindo 0,3%, hoje de manhã mesmo estava caindo 1,5%. Está se recuperando um pouco lá. A nossa bolsa está praticamente tá no 0 a 0. A Alemanha está 0,4 de queda. Nasdaq, a bolsa eletrônica, e Dow Jones, o Dow Jones está caindo 1% lá em Nova York. E aí a maioria dos nossos papéis hoje estão com perdas, né? A Gerdau aqui está subindo porque o minério lá na China, depois de muito cair, está tendo umas altas lá. O meu papel está 2% de queda. Significa que do início da aula até agora eu fiquei 2% mais pobre. Tá? Acho que a turma de vocês aí não é muito pé quente, não. Ó, os Minas Vale e Gerdau estão subindo por conta do fechamento do minério de ferro. Acho que foi 4% que subiu na madrugada lá na China. Madrugada para nós, né? Vou acionar aqui a parte gráfica, então. Conseguem ver? Sim, dá para ver. Fica meio pequeno, mas eu não consigo Você consegue aumentar. ir ali no computador, professor, naquela setinha, nos 3 pontinhos do lado da sua foto. Ah, aqui. É, Zoom. É mesmo, não sabia disso. Obrigado, Jéssica. de nada. E mais uma hoje, ó, tá vendo? Eu nunca cliquei nesses 3 pontinhos. Melhorou agora? Sim, tá mais amplo. Então, essa aqui é a ação da. Ah, não, isso aqui é dólar, tá? Outro dia, um empresário aí, não sei o que ele ia fazer, aí, um produtor aí, ele precisava saber o que você acha do dólar. Aí eu copiei essa figura e mandei para ele, né? Salvei, dei um print nessa figura. Vocês conseguem ver canais de tendência ali, gente? Então, só relembrando que eu acabei de falar da estratégia dos canais de tendência, note, você ligar no mínimo duas máximas, ó, uma máxima aqui, tem uma máxima aqui, ó. Eu vou ligar ela, se essa coisa aqui me deixar. Pronto. Vocês não precisam ser muito milimétricos para isso, né? Então, essa linha que eu coloquei agora ali seria a minha linha de resistência.
E agora identificar, no mínimo, duas mínimas. Vocês conseguem ver mínimas aí? Olha aqui. Pronto, é um canal de tendência. Ó. Foi o que eu falei para ele. Ele pediu: o que tu acha, Paulo? O dólar vai subir, vai? Eu disse para ele: ó, o dólar, a tendência dele é ficar nessa faixa aí dos... Tá aqui, esse ponto aqui em cima, quanto que dá? 5,75, mais ou menos. Se bem que aqui ele já chegou, antes aqui ele já chegou no 5,88, né? Então, eu vou ser um pouquinho mais justo aqui, deixar ali mais horizontal essa minha linha de tendência e definir, ó, esse valor aqui em cima é 5,87. Vamos arredondar para 5,90. E esse valor aqui embaixo, essas mínimas aqui, ó, 4,90. Vamos arredondar. Então, eu disse para ele, ó, nesse momento, a tendência dele é de alta, essa média móvel aqui, ó, de 45 dias, essa vermelha, ó, média móvel simples de 45 dias, e essa média móvel, essa linha azul que anda mais próxima dos preços, é a média móvel simples de 25 dias. Então, pelas médias móveis, a longa está abaixo, significa que a tendência predominante do preço é de alta, e ele está dentro desse canal. Aí ele me perguntou: não, mas agora para os próximos meses, eu não sei se ele vai estar vendendo aí soja ou algodão com contratos futuros, ele queria saber para frente. Eu disse: olha, a não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária, como foi lá no início de 2020, o dólar estava na faixa dos 4, né? E aí veio o quê? Um fator extraordinário, pandemia. Botou o dólar lá para as alturas, 5,80, quase 6. E agora ele está fazendo esse zigue-zague aí, ó. Então, nesse momento, eu acho que ele tem espaço para subir, até por conta dessas notícias, preocupação, que vem uma nova variante aí, e o mundo com receio, o mundo inteiro sofrendo com inflação, que na Europa eles estão no inverno, eles precisam de muito gás para aquecer as residências deles, para fazer frente a temperaturas abaixo de zero, e o gás lá, só para a Alemanha, subiu 300% o gás lá. Na média da Europa, subiu 200% o preço do gás, que vem da Ucrânia, vem da Rússia, gás natural. Então, o processo inflacionário no mundo acelerado, a ameaça de uma nova. Então, isso aí tudo gera incerteza, instabilidade, e os investidores vão fazer o quê? Frente à instabilidade, eles vão procurar um porto mais seguro, um ativo mais... que mais se beneficia nesses períodos de crises mundiais é o ouro. O ouro dispara. E o segundo ativo mais valorizado ou mais confiável é o dólar. Né? Então, o pessoal, quem tem aplicações em fundos ou em ações na renda variável, se desfaz e vai comprar um ativo mais seguro, um porto seguro. E o dólar aí está aí, ó, desde julho do ano passado, junho, desde maio do ano passado, está aí nessa, de vai e volta, está nessa volatilidade aí. E esse canal de tendência é facilmente identificado. Alguém quer ver algum papel? Vamos ver a bolsa como é que está. Aí, ó, a bolsa está com um comportamento diferente, né? Teve essa queda forte do início da pandemia, eu falei para vocês, né? Ó, 118 mil pontos em janeiro do ano passado, ela foi cair lá para 61 mil pontos. Praticamente 50%, né? Então, depois pegou todo esse caminho de recuperação, aí uns períodos de queda de novo, aí sobe de novo. Notem que tem volatilidade no meio, né? Vou aumentar aqui para vocês verem. Ó. Notem que tem oscilações positivas e negativas.
Mas o importante é detectar qual é a tendência predominante. Então, se alguém perguntar para vocês hoje qual é a tendência da Bolsa, podem dizer com segurança, ó, eu estou usando médias móveis de 45 dias e 25 dias, desde o dia 21 de julho, não, 21 de julho, ó, quando aconteceu o cruzamento dessas médias móveis aqui, ó, ele me sinalizou, essa linha vermelha é a média móvel longa, ó, de 45 dias, as médias se cruzaram, a longa se posicionou acima, dando início a um período de queda. Então, a tendência predominante da Bolsa hoje é queda, é de baixa, ó, e não está sinalizando que vai reverter essa tendência. Percebem? Ó? De julho do ano passado até agora, a Bolsa teve baixas e altas, baixas e altas, baixas e altas. Altas aqui, baixas mais forte aqui, subiu de novo, cai, sobe, cai. Mas qual é a tendência predominante? De baixa, de queda. E isso que me mostram as médias móveis. Média móvel longa, estratégia das médias móveis, a longa posicionada acima da curta, tendência predominante de... Quando que vai acabar esse período de queda na Bolsa desse momento? Eu consigo perceber, se eu for acompanhando os gráficos, quando a linha vermelha e a linha azul, elas começam a se aproximar. Olhem aqui nos cruzamentos. Ó, a média era um período de baixa, também um período curto de baixa, mas a linha azul se aproximou da vermelha e ela cruzou. A vermelha, que é a longa, se posicionou abaixo e deu um início a uma tendência de alta aí que foi de outubro, meados de outubro, final de outubro do ano passado até janeiro desse ano. Teve todo um período de euforia. Aí veio umas quedas de novo, depois aqui de abril, 1º de abril, teve mais um período de alta que durou até lá por junho desse ano. E aí, em julho, um mês depois, o papel andou de lado, caindo um pouco, caindo um pouco, andando de lado, sem definição, mas as médias móveis se cruzando, elas já me determinam, ó, mudança de tendência. A tendência predominante, que antes era de alta, agora é tendência de baixa. E ela permanece até hoje. Nós ainda estamos num período de tendência predominante de baixa da Bolsa. Do dólar, nós vimos agora há pouco, a tendência do dólar é continuar naqueles 4,90 que eu falei, né, 5,90, nessa faixa aí. A não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, ou ele rompa aquela resistência dos 5,90 e sobe para 6, 6,5, ou tomara, né, vamos torcer aqui, que ele rompa o suporte e volte lá para o patamar dos 4,50, que era o patamar do dólar antes da pandemia. Tá bom, gente? Espero ter ajudado um pouco. Não consegui avançar até mercados futuros, porque o tempo é curto. Mas vocês lembrem-se que vocês podem me acionar se tiverem dúvidas, se estiverem resolvendo a tarefa. Fiquei com dúvida nisso aqui. Manda um zap ou manda um e-mail para mim. E aí eu vendo... Os e-mails eu vejo sempre pela manhã, tá? Mas o WhatsApp, se eu não estiver dormindo e eu enxergar a mensagem, eu respondo. Tá bom? Até terça-feira. Terça-feira Muito obrigada. Vamos corrigir a tarefa daí, eu acho que dá tempo de corrigir, e daí na correção eu já tiro um monte de dúvida de vocês. Tá? Mas eu confio que vocês leram lá o conteúdo e eu acho que deu para vocês resolverem, ou vai dar para vocês resolverem a tarefa com tranquilidade.
Tá certo? Vou parar a gravação. Beleza, professor. Até mais. Até mais. Fique